começa a nossa aula. Então, eu estou passando aqui, turma, estamos iniciando nesse momento nossa aula de negócio jurídico. Na aula passada, nós já estudamos, então, o erro e o dolo, e nós continuamos agora, nesse momento, ainda falando sobre os vícios de consentimento, e dentre os vícios de consentimento que nós vamos falar nesta aula, nós vamos falar sobre coação, lesão e estado de perigo. Então, antes de a gente iniciar e falar sobre esses defeitos, eu gostaria de fazer uma pequena revisão, breve revisão com vocês. Nós vimos, então, em outras aulas, e vocês já escutaram eu falar sobre isso, que todo o negócio jurídico, para que ele exista, ele possa existir e ser válido ou inválido. Por isso é que, de acordo com o artigo 104 do Código Civil, nós temos os requisitos de validade do negócio jurídico. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão previstos no artigo 104 do Código Civil. Quais são os requisitos de validade do negócio jurídico? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável, bem como forma prescrita ou não proibida em lei. Então, percebam que um negócio jurídico, para que ele exista, tá? Ele somente precisa de um agente, somente de um objeto e somente de uma forma. Pouco me importa de que forma isso tudo está. Mas para que ele exista e seja válido, além de agente, ele tem que ser capaz. O objeto tem que ser pelo menos possível, lícito, determinado ou determinável. A forma não pode ser qualquer forma, mas a forma prescrita ou não proibida em lei. Então, dessa forma, e de acordo com a escala e com a escada pontiliana que nós vimos que o negócio jurídico, ele, então, pode existir, pode ser válido e produzir efeitos, tá? Mas acontece que o negócio jurídico, ele pode ser invalidado se ocorrer algum vício, se ocorrer algum defeito nele. E aí a gente vai ter que analisar, esse defeito é mais grave ou menos grave? Porque se esse defeito for mais grave, muito grave, o negócio jurídico vai ser nulo. Ele vai sofrer uma nulidade absoluta, que em qualquer tempo, alguma das partes que se sentir prejudicada poderá ajuizar a ação declaratória de nulidade para que aquele negócio jurídico seja nulo. Dani, qual o tempo a parte tem para que ela possa manejar a ação? Não tem tempo, porque como eu estou diante de um erro, de um defeito, de um vício grave, essa ação, ela pode ser manejada, ajuizada em qualquer tempo, porque nós estaremos diante de uma ação imprescritível. Quando eu estou diante de vícios menos graves ou mais leves, tá? A priori, antes de houver a invalidade através da ação anulatória, como eu estou diante de um vício menos grave ou mais leve, pode acontecer, em primeiro momento, até mesmo a retificação, correção, alteração desse vício. Somente se assim ele não puder ser feito para a gente aproveitar os atos realizados, tá? É que nós vamos ajuizar a ação anulatória para acontecer a anulação do negócio jurídico, passando por uma nulidade relativa, no prazo decadencial de 4 anos. Então, quando eu estou diante do vício menos grave, como ele é passível de correção, e se assim não for feita a sua correção, eu não posso manejar a ação no momento que eu quiser. Eu preciso respeitar o prazo, que está no artigo 171 e 178 do Código Civil, para manejar, para ajuizar a ação correspondente, que é a ação anulatória. O prazo é de 4 anos, como regra geral, a contar do fato, a contar da realização do negócio jurídico. Se assim eu não fizer, eu perco o direito. Decadência é a perda do próprio direito. Então, se eu não manejar a ação no prazo previsto em lei, que é um prazo decadencial, eu perco o direito de manejar aquela ação. Então, nós vimos, turma, que todas as vezes que vocês começarem a fazer a leitura
dos artigos do Código Civil, vocês vão se deparar em algumas vezes dizendo é nulo o casamento, por exemplo, é anulável a doação. Quando isso, então, o legislador já disse é anulável ou é nulo, você já tem que ter em mente que, se aquilo lá acontecer, eu vou estar diante de um vício ou de um defeito do negócio jurídico. Se o próprio legislador já me disse que é nulo, significa que se aquilo aconteceu, eu estou diante de um vício que grave, de um defeito grave, que gerou a nulidade absoluta do negócio jurídico. E se o legislador disse para mim naquele artigo que vai haver a anulação, eu sei que então eu estou diante de um defeito menos grave, que há possibilidade de retificação, possível a retificação, e se não houver, eu posso manejar a ação anulatória no prazo decadencial de 4 anos, previstos no artigo 171 e 178 do Código Civil. Então, o próprio legislador dispõe em seus artigos quando vai acontecer, quando o negócio jurídico será nulo ou quando o negócio jurídico será anulável. Isso vai acontecer em toda a parte especial do direito civil. Mas agora nós estamos na parte o quê? Geral. Então nós temos que lembrar que na parte geral, tá? Nós temos que aprender quais são as regras. Então, como regra de geral, na parte geral do direito civil, eu posso afirmar por senhores que todas as vezes que nós violarmos o artigo 104, tá? Que a gente realizar um negócio jurídico, que o agente não seja capaz, que nós não observarmos a forma e que nós não observarmos o objeto, gera um negócio jurídico que vai ser invalidado porque o defeito, porque o vício é grave. Então, eu vou estar diante de um negócio jurídico nulo. Essa é a regra. Todas as vezes que alguém for realizar um negócio jurídico e não observar o artigo 104, o negócio jurídico vai ser invalidado porque houve o defeito, porque houve o vício grave, prazo. Não há, é imprescritível, ação declaratória de nulidade, tá? E quando eu estiver diante de um vício social chamado simulação. Então, diante de todos os vícios, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, a simulação é o único tipo de vício grave que gera a nulidade absoluta e então, portanto, o negócio jurídico que contiver uma simulação, esse negócio jurídico será nulo. Até mesmo a fraude contra credores, apesar de ela ser um vício social, bem como a simulação, ela não é tida como um vício grave, mas sim como um vício menos grave, igualmente o estado de perigo, a lesão, a coação, o dolo e o erro. Então, todas as vezes que eu estou diante de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, eu estarei de vícios menos grave, diante de vícios mais leve, que podem a priori ser retificados, e não sendo retificados, eles poderão passar pela ação anulatória no prazo decadencial de 4 anos. Então, regra geral nesse momento para senhores e senhoras. Os vícios de consentimentos, todos eles, erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, leva uma nulidade relativa. Ação anulatória, prazo decadencial de 4 anos, bem como o vício social, fraude contra credores. Bom, a simulação e todas as vezes que ferir o artigo 104, eu estou diante de vício grave que gera nulidade absoluta e, portanto, o negócio jurídico será nulo, tá? Portanto, a ação poderá ser ajuizada a qualquer momento por ser imprescritível. Só um detalhe. Quando eu falei do artigo 104, eu preciso ter agente capaz. O agente capaz, quando eu realizo um negócio jurídico que o meu agente não seja capaz, eu vou ter que verificar a incapacidade. Se trata de uma incapacidade absoluta, negócio jurídico foi realizado por um absolutamente incapaz. Nulidade absoluta. O negócio jurídico será nulo, tá bem?
Mas, se o negócio jurídico for realizado por um relativamente incapaz, não é um defeito grave, é um defeito mais leve, menos grave, que vai gerar anulação, nulidade relativa, e que, a princípio, pode ser retificado. Então, lembrem daquele exemplo que eu utilizava com os senhores e senhoras no semestre passado, em pessoas e bens. Então, quando eu me deparei com um aluno de 17 anos, relativamente incapaz, realizando a sua matrícula na secretaria da faculdade, e a secretária não queria fazer porque ele era um relativamente incapaz, eu, como professora do Direito Civil, passando, eu disse, não, você pode fazer, desde que você marque um tempo em que os seus assistentes venham aqui assisti-lo em seu ato. Então, veja, quando ela marca o prazo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, para que o seu assistente venha assisti-lo naquele ato, nós estamos fazendo uma retificação do negócio jurídico, porque eu estou diante de um defeito menos grave. Se, porventura, né, os seus assistentes não vêm no tempo determinado pela secretaria, então veja que eu estarei diante de um vício, de um defeito do negócio jurídico, que foi realizado por um relativamente incapaz sem a devida assistência e que gera, então, a anulação do ato no prazo de 4 anos. Eu disse que o prazo decadencial de 4 anos é a contar do fato, exceto em relação à coação, que é a contar da cessação da coação, e exceto ao relativamente incapaz, que são 4 anos a contar da cessação da incapacidade, tá? Então, eu gostaria de ter feito essa revisão com os senhores antes da gente adentrar em coação. Então, nós estudamos os vícios de consentimento, todos eles aqui, o erro inicia-se no artigo 138 do Código Civil, tá? Vai até o 144, o dolo é do 145 ao 150, a coação é do 151 ao 155, que a gente vai ver hoje, o estado de perigo, 156, e a lesão, 157. Então, agora eu vou passar os nossos slides, porque isso tudo aqui nós já vimos na aula anterior, e vou para o slide de número 41, salvo engano, que é o slide que inicia coação. Exatamente, slide 41 que inicia, então, a coação. Então, vamos lá. Eu já expliquei para vocês a coação naquela aula que eu fiz uma síntese, tá? A coação, então, ela é uma pressão psicológica ou uma ameaça psicológica exercida em relação a uma pessoa. A pessoa que ameaça, a pessoa que exerce essa pressão psicológica, ela é chamada de coactor. C-O-C-T-O-R. E a pessoa que sofre a coação psicológica, ela é chamada de coactor, sem o R. C-O-C-T-O ou paciente, tá? Então, veja, a pressão psicológica ou a coação moral exercida sobre a pessoa para que ela possa realizar determinado ato, tá bem? Então, a coação, ela tem 2 aspectos, tá? Ela tem um aspecto intrínseco, subjetivo, que é a vulnerabilidade da pessoa. O que significa isso? De repente, o Marcos esteja coagindo moralmente, psicologicamente, a mim, Daniela e a Larissa, tá? Ele perdeu uma prova e ele está me coagindo através de mensagens no WhatsApp para que eu possa reaplicar essa prova, mas ele perdeu o prazo. E coagindo a Larissa de forma psicológica para que a Larissa possa repassar a ele quais foram as questões das provas, bem como as respostas, porque ele é um mau aluno, ele não quer saber de estudar, enfim. Então, veja, essa pressão psicológica que está sendo exercida pelo Marcos a mim e a aluna Larissa, tá? Qual é a vulnerabilidade? Será que eu vou me sentir coagida? Talvez não. Será que a Larissa vai se sentir coagida?
Porque a coação, ela depende muito da idade, do sexo, da vulnerabilidade, da questão psicológica. De repente, as mesmas falas e as mesmas frases, tá? Que o Marcos esteja usando comigo, ele esteja usando com a Larissa. Mas se a Larissa tiver uma depressão, se a Larissa tiver uma síndrome do pânico, é claro que tudo que ela está ouvindo, é claro que tudo que ela está lendo, aquilo lá vai ser de uma grande monta muito maior do que talvez a visibilidade do que eu tenha ou que eu esteja passando ou sentindo. Então, a coação moral, a coação psicológica, essa pressão psicológica, ela depende muito, tá? Da personalidade da própria pessoa que está recebendo essa coação. Então, por isso ela tem um viés intrínseco, ou seja, de caráter subjetivo, tá? E ela tem um caráter também extrínseco, ou seja, para fora. De que forma que ela acontece? Então, a gente fala que pode ser uma violência moral ou pode ser uma violência física. A violência física, em latim, a gente chama de vis absoluta. E a violência moral, em latim, a gente chama de vis compulsiva. Aqui no direito, o que nos interessa é a violência moral, é a violência vis compulsiva, tá? Então, guardem isso. Para que o negócio jurídico seja anulado em virtude de um defeito menos grave, em virtude de um vício menos grave chamado coação, é somente diante da coação psicológica, da ameaça moral, da ameaça psicológica, tá? A coação física não faz parte do direito civil. Ela fica lá para o estudo do direito penal, sendo tipificada e com as penas devidas lá do direito penal. Então, guardem isso. A coação que nós estamos estudando, tá? É a coação, então, moral. Então, veja, quais são os requisitos da coação? Então, veja, ela tem que ser a causa determinante do ato. Então, vamos lá. Melhor exemplo. Maria, então, namora com José, tá? Mas Maria, pouco me importa o tempo de relacionamento, 3 meses, 1 ano, enfim. Ela quis colocar fim ao relacionamento. E José não aceitou de forma alguma o fim desse relacionamento. Então, José começa, através de WhatsApp, através das redes sociais, através de e-mail, tá? Realizar uma pressão psicológica e moral em relação a Maria. Olha, eu vou te aguardar. Olha, eu vou queimar suas roupas. Olha, eu vou te defamar nas redes sociais e não dá sossego para Maria. E às vezes, tá? Essa coação pode não ser somente Maria, mas familiares de Maria também podem ser coagidos pelo próprio José. A gente vai verificar isso daqui a pouco, tá? Então percebam que Maria acaba cedendo e voltando ao relacionamento, ou até mesmo se casando com José, em virtude dessa coação, em virtude dessa pressão psicológica. Olha, se você não se casar comigo, se você não voltar ao namoro, eu vou atirar fogo no seu carro. Se você não voltar ao namoro comigo, se você não casar, eu vou fazer algo com o seu filho, tá? E aí Maria sai do seu serviço, quando ela olha para a esquina, tá lá José de braços cruzados, e Maria já fica atordoada. O que esse sujeito quer de mim? O que eu estou esperando desse sujeito? Ou seja, só a presença, mesmo que seja longe de José, já está causando uma pressão psicológica, mental e moral contundente em Maria, tá? Que dependendo de sua vulnerabilidade, isso pode ser de uma forma muito grandiosa ou não. Então, veja que para que seja coação, eu preciso que aquilo que esteja acontecendo faça a realização do negócio jurídico. Então, Maria vai voltar ao namoro, Maria vai casar, uma vez que todas aquelas ameaças morais que ela sofreu foi a causa determinante. Porque se em momento nenhum José tivesse coagido de forma moral, psicológica Maria, ela não tinha voltado mais ao namoro, ela não tinha casado.
tá? Então, da mesma forma que nós vimos que é o erro essencial, substancial, excusável, determinante, que leva à anulação do negócio jurídico, e o erro acidental, nada acontece no mundo jurídico, da mesma forma que também a gente viu que é o dolus malus, que é aquele que foi a causa, que foi aquele que foi determinante para que levasse uma pessoa em erro, e diferentemente do dolo acidental, que gera perdas e danos, mais uma vez, a coação aqui tem que ser a causa determinante para a realização do negócio jurídico. Essa pressão psicológica, olha lá, ela deve incutir ao paciente, ao coacto, a Maria, um temor justificado, tá? Ela não está simplesmente delirando, mas de forma fundamentada, justificada, inclusive ela tem provas de tudo que ela vem sofrendo. Por isso que é uma coação. Veja, esse temor deve dizer respeito a um dano iminente considerável, ou seja, ela está na iminência de sofrer danos, abalos psicológicos, estruturais em virtude. E olha lá, o dano pode referir-se tão bem como a Maria, que é o paciente, que é o coacto, bem como a sua família, tá? E aos seus bens. Então, por isso é que eu disse, José falou para Maria que se Maria não retornasse o casamento, se não retornasse o namoro, ele iria atear fogo no seu veículo, tá? Porque o dano pode referir-se tão a Maria, quanto o exemplo que eu dei do filho dela, bem como aos seus bens. Então, veja, a coação para viciar a declaração de vontade, a de acertar o que incuta ao paciente, ao coacto, no meu exemplo a Maria, fundado o temor de dano iminente e considerava a sua pessoa, família, aos seus bens. Então, está aí o primeiro artigo de coação, artigo 151 do Código Civil. Tá certo? Bom, olha só o que o parágrafo único do artigo 151 fala para gente. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Então, veja que o artigo 101 fala que quem sofre a coação é o coacto, é o paciente, alguém de sua família e seus bens. Mas o legislador não trouxe simplesmente um rol taxativo, foi um rol meramente exemplificativo, porque no parágrafo único do 151, ele trouxe, inclusive, pessoas que podem ser não pertencentes à família de Maria. E por que ele trouxe isso? De repente, Maria tem uma comadre, que nem família é, que é a sua melhor amiga. De repente, ela tem uma melhor amiga, uma melhor vizinha, que sabe de toda a sua vida dela, que Maria é louca, que Maria é apaixonada, que Maria daria até mesmo a vida por aquela amizade. E então José, de repente, ele faz a coação em relação àquela amiga, em relação àquela comadre, que ele sabe que vai desestabilizar muito mais Maria. Só que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque, veja, se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, embasado no caso concreto, ele vai decidir se houve coação ou não. E por que ele vai verificar como critério subjetivo dele se houve coação ou não? Porque ele justamente vai verificar qual é o grau de empatia, de afinidade por Maria com aquela pessoa, tá? Então, percebam que o artigo 152, ele traz tudo isso que eu estou conversando com vocês. Olha lá, no apreciar a coação, terão-se em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente coacto e de todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. É isso que eu acabei de dizer. A gente não sabe qual é a vulnerabilidade da pessoa. É o requisito intrínseco, é o requisito subjetivo, né? Brincando aqui porque eu não gosto disso, né? Vocês sabem a forma como eu luto pelos direitos igualitários da mulher. Mas se a gente for pela o Código Civil de 1916, que a gente trabalhava com o patriarcalismo, tá? Em relação ao sexo aqui, olha, a mulher é o sexo frágil, galera. A mulher é o sexo frágil. Então, quer dizer que em coagindo uma mulher em relação ao homem, de repente a mulher se sinta muito mais pressionada? Não sei. Existem mulheres mais fortes que homens, tá? Por isso que a gente vai depender do caso em concreto, a idade
Imagina, então, se José, ao coagir Maria, ao invés de, na verdade, de ele coagir Maria, ele coage a mãe de Maria, que tem 80 anos. Veja como essa senhora de 80 anos, essa idosa, vai receber toda essa pressão psicológica. Se além de ter 80 anos, a mãe de Maria, ela tem uma saúde debilitada. Então, percebam que tudo isso aqui, a questão do fator intrínseco, subjetivo, vulnerável, vai ser levada em conta em quaisquer situações para que, na ação anulatória do negócio jurídico por coação, o juiz verificar se realmente houve ou não coação. Ok? Passando, olha aqui, Larissa e Marcos, a qualquer momento vocês me interrompam, tá? Vocês podem abrir o microfone de vocês e me interromper. Se vocês não me interromperem, eu vou continuando partindo do pressuposto que está tudo em ordem, que vocês estão tranquilos quanto ao conteúdo, tá bem? Só um minutinho para minha água. E aí, é importante eu mencionar a vocês que o exercício regular do direito, tá? Bem como o temor reverencial, eles não se consideram coação. Então, veja, não se consideram coação o exercício normal, o exercício regular do direito, bem como o simples temor reverencial. O que é o simples exercício, tá? O exercício regular do seu direito? Então, veja, a Larissa me deve. Ela fez uma compra, tá? O pagamento deveria ser realizado dia 10 do mês de abril de 2020, desse corrente ano. É uma dívida, então a dívida está vencida, tá? E face à pandemia do coronavírus, diante da suspensão dos contratos, diante das demissões que está acontecendo, nós sabemos que nós estamos numa crise financeira e econômica horrorosa. E aí, então, simplesmente, a Larissa não me paga. Mas eu estou insistentemente mandando o WhatsApp o tempo todo, por e-mail, redes sociais, cobrando da Larissa. Larissa, você não vai me pagar? Larissa, você está numa dificuldade, mas eu também estou. Larissa, você não está recebendo, mas eu também não estou. Larissa, eu estou passando fome. Larissa, eu preciso... Então, veja, olha a pressão psicológica que eu estou exercendo, tá? Na Larissa, para que a Larissa providencie o pagamento. Mas veja só, isso não é coação. Por que não é coação? Porque eu estou exercendo o meu direito. Eu já estou diante de uma dívida vencida, que venceu no mês do dia 10 do mês de abril do corrente ano. E hoje nós estamos no dia 14, tá? Eu não poderia fazer isso com ela se a dívida fosse vencer amanhã. Então, aí eu não poderia estar fazendo isso com ela, porque eu não estou diante de uma dívida que já venceu, tá? Então, o exercício normal do direito não é considerado como uma coação, nem mesmo o simples temor reverencial. O que é o temor reverencial? É a subordinação hierárquica. Então, veja só, a Dani Dinari, a todo momento, ela está me mandando WhatsApp. Eu acordo com o WhatsApp da Dani Dinari. Eu vou almoçar, WhatsApp da Dani Dinari. Eu vou dormir, WhatsApp da Dani Dinari. Dani, ela fala comigo, você já publicou as notas? Dani, você já disponibilizou o link? Dani, a sua aula está assim? Dani, veja, é uma pressão psicológica que ela está exercendo sobre mim? Sim, sim. Nossa, se eu contar para vocês a pressão psicológica que nós estamos exercendo nesse momento, né, seja eu ou seja quaisquer de vocês no trabalho que você se encontra, é imensa. Mas veja só, por que esse ato da Dani Dinari para comigo não vai ser tido como coação? Porque é temor reverencial, ou seja, eu devo obediência às ordens da Dani. Por quê? Porque ela é minha superior hierárquica. Então, nada mais, nada menos do que ela esteja fazendo o próprio trabalho dela. Então, isso não é pressão psicológica que venha gerar uma anulação do negócio jurídico, é em virtude da coação. Tá bem, turma? Então, olha só, vamos fazer a leitura aqui, ó. Então, veja, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.
agir consoante a lei, valendo-se das prerrogativas por ela conferidas para tutelar pretensões legítimas, é um direito que não se pode ser preterido. Então, veja, eu cobrei uma dívida vencida da Larissa. É uma prerrogativa conferida a mim. É um direito que eu não posso deixar passar, tá? E veja, aí eu coloquei o exemplo embaixo para vocês. E olha lá, já o temor reverencial por seu turno é o receio de desgostar ascendentes. Por que ascendentes está aqui? Porque, veja, eu não disse que é questão de hierarquia? Então, veja, que a ordem que o meu pai me dá, o que a minha mãe me dá, o que meus avós me dão, não significa coação, porque é temor reverencial. Quando eu vou no padre e confesso, e ele manda eu rezar em absolvição dos meus pecados, sei lá, 1000 ave-marias, não é uma coação, não é uma pressão psicológica que ele está fazendo em mim em virtude de tantos pecados que eu tive, mas sim porque naquele momento ele é um superior hierárquico que ele pode me dar absolvição, né, através de Deus e mandar eu rezar, tá? Então, isso é o temor reverencial, não vicia o consentimento, tá certo, turma? Tá? Então, aqui eu estou explicando, ó. Então, o temor reverencial consiste no receio de desagradar a certa pessoa de quem se é psicologicamente, social ou economicamente dependente, tá? É o receio que o indivíduo possui em relação a outro indivíduo ou entidade que transpareça respeito à autoridade. O medo está relacionado com a possibilidade de causar qualquer tipo de desgosto ou aborrecimento para com essas pessoas. Então, na verdade, por mais que a Dani Dinali esteja me chateando, na verdade, por mais que eu estou chateada com o padre porque ele mandou eu rezar 1000 ave-marias, isso não é uma pressão psicológica. O temor reverencial, ele gera medo. Será que se eu não fizer isso, o que a Dani Dinali pode fazer? Será que ela pode me dar uma advertência? Nossa, se eu não rezar as 1000 ave-marias que o padre está me dando, será que se eu rezar só 500, meus pecados não serão absolvidos? Tá? Então, o temor reverencial, ele gera subjetivamente para a pessoa que está passando por aquela situação um medo, um constrangimento, um desgosto, tá? Mas não coação. Tá certo, turma? Então, coação está lá no artigo 151. E lembrando, então, que coação ela precisa ser uma pressão psicológica que cause um temor justificado, um dano iminente e que seja determinante para a realização do ato, tá? Mas existe também a coação por terceiro. Lembram? Na aula passada nós falamos do dolo de terceiro. Quando eu falei do dolo de terceiro na aula da semana passada, eu dei como exemplo para vocês duas pessoas realizando um contrato de compra e venda, aonde que eu tinha um corretor e o corretor ele estava utilizando, né, de artifícios maliciosos para que ele pudesse enganar as partes envolvidas ou para que também uma das partes envolvidas estivesse beneficiada com o dolo do corretor. E aí o que nós vimos lá? Nós vimos o seguinte, que por exemplo, se Larissa e Marcos, Larissa é compradora, Marcos é o vendedor e eu, Dani, sou a corretora, tá? Então eu estou utilizando de dolo para fazer de tudo para que a Larissa compre aquele bem imóvel que é de Marcos, tá? Mas Marcos tem ciência disso. Ele sabe que eu estou colocando alguma coisa naquele bem que ele não tem, que eu estou utilizando de alguma artimanha. Então, veja, nós vimos que o dolo de terceiro, basta o conhecimento daquela parte que está sendo beneficiada, tá? Que vai gerar a anulação. Então, o Marcos pode somente ter conhecimento, como o Marcos pode participar. Basta o conhecimento de Marcos para que o negócio jurídico seja anulável por dolo de terceiro. Se Marcos não tem conhecimento, se eu é que estou inventando um monte de barbaridades, tá? Beneficiando aquele imóvel e escondendo situações reais da Larissa, utilizando de artifícios maliciosos para enganá-la, e Marcos nem tem conhecimento, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou me beneficiar, eu quero que haja venda para eu ganhar a minha porcentagem. Então, nós vimos que se Marcos não sabe, se ele não tem conhecimento, somente vai gerar perdas e
danos. Então, nós já estudamos o dolo por terceiro. E aí, aqui, igualmente no artigo 154, nós temos a coação por terceiro. Então, agora eu vou mudar o exemplo, tá? Então, vamos supor que Maria é a única filha de José, a princesa da casa, que aos 16 anos ficou grávida de Pedro. Ah, Dani, aos 16 anos pode casar? Pode. Eu já contei para vocês que a idade núbil para o casamento são 16 anos, tá? E nós já sabemos que mesmo antes dos 16, ainda sob estado gravídico, é vedado agora o casamento para os menores de 16, mesmo em estado gravídico. Então, vamos supor que a princesinha de José, Maria, engravide de Pedro. Só que Maria nem sequer namorava com Pedro, simplesmente saíram 1 ou 2 vezes e Maria engravidou. E aí, então, José, tá, começa a coagir Pedro. Então, veja, a relação jurídica, o negócio jurídico, caso ele aconteça casamento, é entre Maria e Pedro. Mas quem está coagindo Pedro está fora do negócio jurídico. Então, nós chamamos de coação por terceiro. A coação está sendo exercida pelo pai de Maria em relação a Pedro. É uma coação exercida por terceiro. Então, olha aqui que o artigo 154 fala. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveita. Então, olha aqui, prestem atenção, tá? Maria vai sofrer, então, se porventura acontece o casamento, viciou o casamento. O casamento poderá ser anulável. Anulável por quê? Tá? Porque houve o vício por terceiro, que era José, pai de Maria, em relação a Pedro. Então, olha aqui, para ter o vício, veja, é igualmente o dolo. Basta que ela tivesse o quê? Conhecimento. Basta que ela tenha conhecimento. E além de viciar o negócio jurídico, tá? Veja, ela responderá solidariamente com o seu pai em perdas o quê? E danos. Então, veja, para apurar essa responsabilidade da parte beneficiada pela ação, há que se saber se ela tinha ou deveria ter ou não conhecimento. Se ela tinha conhecimento, solidariamente com o terceiro, que é o pai, será a parte favorecida. Caso contrário, verifica-se a hipótese do artigo 155, a seguinte a ser examinada. Então, percebam que é o mesmo critério de raciocínio que nós temos em relação ao dolo. Então, vamos ver o que o artigo 155 está falando. Olha aqui. Contudo, vai subsistir o negócio jurídico, tá? O casamento vai subsistir, não vai ser inválido, não vai ser anulável se a coação decorrer de terceiro, do pai de Maria, sem que a parte que aproveita tivesse dela o quê? Conhecimento. Então, nós temos duas situações. Olha aqui, Maria não tinha conhecimento, mas o autor da coação responde por perdas e danos. Então, vamos lá, turma. Coação por terceiro. Eu tenho uma terceira pessoa, que será o coactor, tá? Que vai coagir as partes envolvidas, entrelaçadas no negócio jurídico. Se uma dessas partes que vai se beneficiar com a coação tinha conhecimento, vicia o negócio jurídico. A anulação, e ela, como ela sabia, tá? Então, ela anuiu, além do negócio jurídico ser anulado, ela vai responder em perdas e danos solidariamente, junto com o seu pai. Agora, o que o 155 fala? Se ela, que era a parte beneficiada, ela nem sequer tinha conhecimento, o negócio jurídico não pode ser invalidado, tá? O negócio jurídico não pode ser anulado. E somente quem coagiu, que era o pai, José, é que vai responder por perdas o quê? E danos. Aí você pode falar assim para mim, ô Dani, então Pedro casou-se com Maria, porque saiu com Maria 2 vezes, era a única filha de José, José o coagiu, mas Maria nem sequer sabia. Quando o neném nasce,
O José, então, já com o neto no colo, em mãos, se tranquiliza e viu que foi uma bobagem tudo que ele fez, tá? Cabe o quê a Pedro? Cabe a Pedro simplesmente ser indenizado, pedir indenização, perdas e danos em virtude de José, porque foi José que o coagiu. Dani, mas ele pode invalidar o negócio jurídico? Ele pode pedir anulação do casamento? Não. Não, porque Maria não tinha conhecimento de que seu pai estava coagindo Pedro. Mas então o que ele vai fazer, Dani? Porque ele não quer ficar mais casado. Então ele pode se divorciar. Então ele vai se divorciar. Ô Dani, aqui, uma dúvida. Mesmo que Maria tivesse conhecimento, o artigo 154 fala que então poderá Pedro invalidar o negócio jurídico através da ação anulatória e ainda pleitear perdas e danos contra Maria, solidariamente com o pai José, porque Maria sabia, tá? Isso é de forma teórica. Aí, de forma prática, eu vou falar muito bem aos senhores. É melhor Pedro pedir o divórcio na prática do que ele ajuizar uma ação anulatória. Por quê, galera? Porque o divórcio, ele não precisa de motivo. Basta você não querer mais ficar casado, você se divorcia. Você pode casar hoje e divorciar amanhã, tá? Agora, se ele ajuizar a ação anulatória, ele tem que provar que ele sofreu uma coação por terceiro e que Maria tinha conhecimento. Olha que mão de obra. É preferível divorciar. Só que aí, quais são os efeitos do casamento anulável e quais são os efeitos do casamento advindo da dissolução da sociedade conjugal através do divórcio? Vocês vão estudar isso lá no casamento, mas aí eu estou abrindo um parênteses. Porque quando Pedro pediu a anulação do casamento, é como se o casamento não tivesse acontecido. Estado civil, ele volta a ser o quê? Solteiro, tá? E se ele divorcia, o estado civil dele vai ser o quê? Divorciado. E aí faz uma grande diferença. Certo, turma? Então, são efeitos que serão produzidos. E aí, a parte que estiver passando pela situação, de acordo com a orientação jurídica do seu advogado, é que deverá optar e escolher a melhor forma. Se a anulação do negócio jurídico ou o divórcio. Nesse exemplo, tá, turma? Nesse exemplo que eu estou citando, o casamento, é claro, tá? Então, percebam que a coação por terceiro, ela tem aquele mesmo critério de raciocínio de quando nós falamos do dolo por terceiro, tá? Tudo bem? Posso continuar? Posso continuar? Então, isso aqui que eu já falei, ó, super importante. Somente fala de invalidade do negócio jurídico quando nós estamos diante da pressão psicológica moral, quando nós estamos diante da coação moral, tá? A coação física, ela até leva à inexistência do ato, que seria, então, a imprescritibilidade, tá? Não adentra nesse assunto que nós estamos conversando neste momento. Bom, passo, então, para o estado de perigo. Estado de perigo encontra-se no artigo 156 do Código Civil. Eu tenho apenas um artigo de número 156 que dispõe sobre o estado de perigo, tá? O estado de perigo é o estado de necessidade que vocês estudam lá no crime. Só um minutinho, licença. O estado de perigo é o estado de necessidade que vocês estudam lá no crime. E vocês são melhores em direito penal do que eu, professora de direito civil. Vocês sabem disso, eu sempre falo isso com vocês. Então, o que é o estado de necessidade, né? Quando eu estou lá diante do direito penal. É quando eu estou diante de um perigo atual e iminente. E eu preciso salvar a vida, né? Então, veja, o estado de perigo, tá? Ele vicia o negócio jurídico. E o negócio jurídico poderá ser, então, anulável no prazo de 4 anos a contar do fato. Mas para que aconteça o estado de perigo, eu tenho alguns requisitos. Então, veja, configura-se o estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou salvar-se pessoa de sua família. E aí, então, o parágrafo único do artigo 156, ele também traz um rol não taxativo, mas exemplificativo, dizendo que poderá
também fazer ou estar diante do estado de perigo para salvar pessoa que também não seja da família. Então, o estado de perigo, bem como a coação, tá? Quem pode sofrer coação, então? A própria pessoa, paciente, coacto, bem como alguém da sua família, tá? Bem como pessoa que não seja da sua família. O estado de perigo, a pessoa que estava diante de um perigo atual e iminente, na necessidade de salvar a ela, salvar alguém da sua família, bem como qualquer outra pessoa, tá? Ela assume obrigação excessivamente onerosa. Então, veja. E aí o critério em relação à pessoa que não pertence à família, tá? Daquele que está em estado de perigo, são as mesmas circunstâncias lá da coação. Vai ficar a cargo do critério subjetivo do juiz para que ele possa decidir. Então, turma, olha aqui. Quais são os requisitos, então, para que a gente tenha um estado de perigo? É o estado de necessidade, é a pessoa estar diante de um perigo grave, atual ou iminente, tá? Esse perigo pode ser sobre a própria pessoa, bem como sobre alguém de sua família e bem como em pessoas que não sejam da sua família. Diante desse estado de perigo grave, atual e iminente, para salvar a sua vida, perdão, ou para salvar a vida de alguém da sua família, ou bem como de outras pessoas, ela assume obrigação onerosa excessiva. Só que, por que vai ser um vício, um defeito? Porque a parte contrária do negócio jurídico sabe, tem ciência, tem conhecimento de que ela, a outra parte, somente está pagando por aquela obrigação e de forma excessiva para salvar alguém da sua vida, daquele dano, daquele perigo atual e iminente. Então, vejamos. Todas as doutrinas clássicas são unânimes em trazer esse exemplo. Eu tenho lá o Batomush, eu tenho lá... Como é que chama, gente? Fugiu agora. Aquele filme lá, que tinha um navio que naufragou. O Batomush foi aqui no Brasil há muito tempo. E aquela história do navio? Titanic. Fugiu. Titanic. Obrigada, Marcos. Sumiu agora. Então, veja. Vamos supor, as pessoas que estão lá no Titanic, as pessoas que estavam aquela vez no Réveillon, aqui no Brasil, há muito tempo, tá? No Batomush. Então, o que acontece? O navio está naufragando em alto mar. E aí vai passando um barco menor, uma lancha, tá? Ao invés de prestar socorro, o que aquela pessoa que está na lancha, no barco menor, faz? Cobra de forma excessiva uma quantia em dinheiro para salvar a vida das pessoas que ali estão. Então, por exemplo, o barco está passando e fala assim, olha, eu tenho 5 salva-vidas, pode pular 5 daqui de cima que eu levo vocês para o porto seguro, tá? Mas eu vou cobrar 5.000 de cada um. Então, percebam, esse é o dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? Uma das partes que estará envolvida no negócio jurídico se aproveita do perigo atual e iminente em que se encontra a outra pessoa e cobra dela, tá? Uma quantia excessiva, tá? Em dinheiro, e ela paga para salvar a sua vida. Então, esse é o estado de perigo, tá? E aí, então, esse negócio jurídico depois pode ser anulado no prazo, então, de 4 anos. Esse é o exemplo clássico, que inclusive cai muito em prova de OAB. Um outro exemplo que a gente já até tem súmulas, tá? Que não mais condiz, que isso não pode mais é permitido ser feito, que vem através do Código de Defesa do Consumidor, tá? É quando, por exemplo, alguém chega em um perigo grave, atual ou iminente no hospital e, de repente, a pessoa, ou ela, ou alguém de sua família, ou até outra que ela esteja socorrendo para salvar a vida dela, tá? E o plano de saúde não cobre, ou não levou a carteirinha, e aí o hospital requer um cheque calção para que aquela pessoa possa ser internada, para que aquela pessoa possa ir para o CTI.
Então, isso não pode. Por quê? Isso é vedado pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas aqui, se a gente fosse trabalhar com essa hipótese, que é do direito do consumidor aqui, por que que isso aqui vai ser invalidado? Porque o hospital, naquele momento, está tendo dolo de aproveitamento. Ele está aproveitando do estado de perigo, do estado de necessidade daquela pessoa ou de alguém de sua família ou de uma outra pessoa que está com ela, tá? Para se beneficiar cobrando uma quantia onerosa excessiva em dinheiro para que aquela outra parte contrária tenha sua vida salva. Então, esse é o estado de perigo, é o estado de necessidade. Então, uma vez que eu emiti o cheque calção, tá? Então, lembrando que eu estou diante de um vício menos grave. Então, naquela correria, naquela loucura, não discute com o hospital, não. Faz o cheque calção. Depois de tudo, olha, vamos fazer a retificação, né? Há uma possibilidade, então, disso aqui ser consertado, alterado, porque nós estamos diante de um vício que menos grave. Então, você pede a devolução. Se porventura, então, o hospital não quiser realizar a devolução, há a possibilidade de ajuizar, então, a ação anulatória, tá? Desse negócio jurídico pelo estado de perigo no prazo de 4 anos a contar do fato, aonde o negócio jurídico será anulado e devolvido, portanto, o dinheiro. Então, esse é o estado de perigo que se encontra no rol do artigo 156 do Código Civil. Eu chamo a atenção dos senhores e senhoras porque sempre quando cobra na prova do OAB, cobra o estado de perigo junto com a lesão, porque eles são muito parecidos. São parecidos, mas não é a mesma coisa. Qual é a diferença primordial entre o estado de perigo e a lesão? Estado de perigo eu tenho dolo de aproveitamento. Na lesão eu não tenho, tá? Na lesão, uma das partes contratantes, ela está tendo vantagem sim. Ela está tendo benefício sim, mas ela não está realizando aquela vantagem ou aquele benefício com dolo. Ela simplesmente ela está realizando aquele negócio jurídico em virtude de uma oportunidade que ela está tendo. Então, vamos ver o que o artigo 157 traz para a gente. A lesão também tem apenas um único artigo, o artigo 157. Então, veja, a lesão, diferentemente do estado de perigo, não advém da necessidade de salvar-se, mas da desigualdade havida entre os contratantes, em função da inexperiência ou da premente necessidade. Premente necessidade é necessidade urgente, tá? Outra diferença reside no fato de que a lesão nasce por ato da parte que aproveita da realização do negócio jurídico, ao passo que no estado de perigo não. Então, veja, aqui, quem aproveita do negócio não é a pessoa própria que está dispondo, por exemplo, do seu bem. Então, vamos lá. Deixa eu tentar exemplificar para que depois a gente vai na conceituação. Então, olha aqui. José, ele tem um único patrimônio, que é uma casa que, pelo valor de mercado, essa casa vale 800 mil reais. É o único patrimônio que ele tem. Infelizmente, de uma hora para outra, o seu único filho é acometido por um tumor, tá? Maligno, no qual terá que passar por uma cirurgia, até mesmo fora do país, e que a cirurgia vai ficar no valor de 500 mil reais. Então, o que José faz? Apesar de ele saber, apesar de ele ter conhecimento que sua casa, pelo valor de mercado, tem o valor de 800 mil, ele fala, bom, eu não vou conseguir vender essa casa nunca. Nós estamos em pandemia, ninguém tem dinheiro, a economia está lá embaixo, mas eu preciso, e muito. Então, o que eu vou fazer? Mesmo que essa casa vale 800 mil reais, eu vou vender por 500. Então, veja, quem está aproveitando da situação? Na verdade, não é quem vai comprar, não, mas é José. Porque quando ele consegue vender, ele está conseguindo realizar a cirurgia de quem? Do filho. E aí, eu, Daniela, que sou uma investidora, que eu tenho milhões lá guardado, e que sempre, então, quando aparecem as boas oportunidades, eu invisto. Então, eu verifiquei, fiquei sabendo através dos meus alunos, que José, que tem uma casa no valor de mercado de 800 mil, está vendendo pelo preço de
500 mil, e eu ainda vou lá negocio. Eu falo, olha, José, eu vou te pagar à vista, você faz por 450? Ele faz. É preferível ter 450 em mãos do que eu não ter nada, tá? Então, percebam. Dani, tem algum problema nisso aqui? Nenhum. Veja que eu, Daniela, investidora, eu não utilizei de dólar de aproveitamento. Eu não estou aproveitando de José, pelo contrário. Eu estou ajudando, se a gente for olhar dessa forma, eu estou ajudando, beneficiando José. Ao contrário, lá do momento do hospital, que em momento nenhum ajudou José quando ele chegou lá para que fosse internado para salvar sua vida, seja a vida do filho ou a vida de alguém da família, bem como de amigos. Então, essa é uma diferença muito básica, tá? Então, a lesão, a gente tem dispêndio, a gente tem dinheiro, a gente tem quantia, tá? Mas não é uma quantia excessiva e nem onerosa, como acontece no estado de perigo. Lá no estado de perigo tem o dolo, que aqui não tem, o dolo de aproveitamento, tá? E, na verdade, a lesão nasce por ato da parte que aproveita. Então, a lesão nasce por ato da parte que aproveita. Então, veja, a lesão nasceu de José, ele que teve a ideia e ele que ofereceu com que o seu imóvel, que vale 800 mil reais, seja vendido pelo preço de 500. Então, veja, olha o que o artigo 157 reza. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente, urgente necessidade, ou por inexperiência, tá? Então, tem duas hipóteses para acontecer a lesão. Ou ela estava diante de uma necessidade, de uma urgente necessidade, diante de uma premente necessidade, ou diante de sua inexperiência, tá? Se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, veja, eu dei um exemplo para os senhores e senhoras em que José estava diante de uma necessidade, tá? Então, ele teve que vender por valor menor, desproporcional ao valor de mercado, tá? Vamos pensar que José é um corretor de imóveis, tá bem? E ele atua aqui em Minas Gerais. Ele está atuando em Minas Gerais, e aí José fala, bom, aqui em Minas Gerais a gente não está conseguindo vender mais, nada. A economia está horrorosa, eu vou mudar de local. Eu vou lá para Brasília. Quem sabe lá em Brasília a economia está melhor, eu consigo fazer algumas vendas, algumas corretagens para que eu possa ganhar o percentual nisso e sobreviver. Aqui, no melhor local de Divinópolis, no centro da cidade, tá? Talvez 1 metro quadrado vale, não sei, gente, não tem nem noção, tá? Eu tô dizendo aqui, um X. Então, que ele acredita que aquela casa que tenha 240 metros quadrados valem 900 mil reais. Aí ele vai para Brasília. E lá ele fazendo uma corretagem, tá? Tentando vender, então, um imóvel da Larissa para o Marcos, por inexperiência, por faltas técnicas e práticas de viver naquele ambiente, ele acredita que o metro quadrado do imóvel em Brasília é o mesmo valor do metro quadrado aqui de Divinópolis, Minas Gerais. E aí, então, o que ele faz? Tá? Ele consegue uma casa de 240 metros quadrados em Brasília, que é da Larissa, e ele quer vender para quem? Para Marcos. E aí, qual é o valor que ele dá? De 800 mil reais. Então, por inexperiência dele, tá? De forma desproporcional, ele passou um preço para a Larissa para que ela possa vender aquela casa de 240 metros quadrados em Brasília para Marcos no valor que não era o de mercado por inexperiência dele. Então, veja, o que pode acontecer? Lembrem-se, nós não estamos diante de vícios menos graves, de vícios mais leves, que a priori, para aproveitar o negócio jurídico como aproveitamento do ato, deve haver uma retificação? Então, a Larissa vende. Após a venda, a Larissa fala assim, gente de Deus, esse corretor era louco. Eu agora estou verificando, a minha casa, na verdade, que eu vendi por 900 mil reais, que era o preço de mercado, valia, na verdade, 1.800.000. Então, a Larissa vai tentar entrar em contato com o Marcos. Ô, Marcos, vamos desfazer o negócio, tá? Você me entrega a casa, eu te entrego o dinheiro. Marcos não vai querer desfazer.
Porque ele, hora nenhuma, ele estava com dólar de aproveitamento, hora nenhuma ele tentou se beneficiar da condição da Larissa. Pelo contrário, quem estava se beneficiando e vendendo a casa a primeiro momento era a Larissa, tá? Então, se o Marcos não quiser desfazer, qual vai caber a opção a Larissa? Em ajuizar uma ação anulatória no prazo de 4 anos, a contar do fato, a contar da compra e venda, provando que houve uma lesão, tá? E se aí o juiz verificar todas as circunstâncias do caso, vai anular o ato e tudo volta ao estado anterior. Essa é a possibilidade da lesão. Agora, se a Larissa procurou o Marcos e o Marcos, então, ele coaduna com a Larissa e ele paga o restante, ou ele, não, Larissa, eu não posso te pagar mais 900 mil, mas eu te pago mais 400, e a Larissa aceita, ok. Ou se a Larissa procura o Marcos e o Marcos não aceita e a Larissa fala, tudo bem, eu não vou ajuizar também a ação anulatória, uma vez que eu vou deixar por isso mesmo, eu coaduno com isso, né, passou. Então, há essas possibilidades. O que eu quero demonstrar para vocês? Que todas as vezes que nós estamos diante de erro, todas as vezes que nós estamos diante de vícios mais leve ou menos grave, tá? No primeiro momento, nós temos que tentar o quê? A alteração, a retificação, para que aquele negócio jurídico possa continuar tendo o quê? Validade. Se não foi possível, nós vamos invalidar o negócio jurídico pela ação anulatória no prazo de 4 anos, tá bem? Então, veja o que o parágrafo 1º do 157 fala. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes da época do acordo, tá? Da celebração do negócio jurídico. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento. Então, olha lá, Marcos ofereceu suplemento. Ou se a parte favorecida, que era a Luana, favorecida, por quê, Dani? Ela acabou perdendo, mas ela que foi favorecida porque o negócio jurídico se realizou. Concordar com a redução do proveito é a retificação, é a possibilidade de correção, tá? Então, esse é o instituto da lesão. Então, veja, quais são as causas da lesão? A lesão acontece pela inexperiência do contratante, tá? Ou diante de uma necessidade que ela é urgente. Não existe dolo de aproveitamento. E aí eu trouxe um quadrinho para vocês, tá? Para demonstrar, então, quais são a diferença do estado de perigo para a lesão. Então, o estado de perigo está no artigo 156. Ele tem como elemento subjetivo o perigo, né, que é atual, que é iminente, que acomete o próprio negociante, pessoa da sua família ou uma pessoa que não seja da família, que esteja em perigo atual e iminente. Esse é o elemento subjetivo do estado de perigo. O que é o elemento subjetivo da lesão? É a inexperiência ou a necessidade, a urgente necessidade. Qual é o elemento objetivo do estado de perigo? Então, veja, para salvar a sua vida ou a de outrem, ele paga uma obrigação onerosa. Aqui no elemento objetivo, eu também tenho uma prestação desproporcional, tá? Então, veja que aqui, ó, na lesão, aplica-se a revisão negocial, regra expressa no artigo 157, hipótese de subsunção. Subsunção é incluir, tá? É alteração. Então, veja que há possibilidade na lesão, que encontra-se no artigo 157, parágrafo 2º, da renegociação, de incluir uma alteração, seja se a Larissa coaduna com o valor mesmo, ou se Marcos quer pagar por aquilo que faltou. A gente não tem isso de forma expressa no estado de perigo, mas de forma doutrinária, a gente, por analogia, a gente se utiliza da regra do 157, parágrafo 2º, tá? Uma vez que nós estamos diante de vícios menos graves. Mais um quadrinho. Então, olha lá. O estado de perigo contrai obrigação exorbitante por temor de iminente e grave dano moral ou material. Na lesão, eu tenho uma desproporção decorrente do estado de necessidade, tá? Mesmo não conhecendo pelo contraente que vem se aproveitar. Então, eu não conheço, eu não conhecia, o Marcos não conhecia, o Marcos nem quis saber,
o motivo por que a Larissa estava vendendo aquele imóvel dela abaixo do mercado. Seja se era para salvar o filho, pagar a dívida, seja para pagar uma dívida, por isso estava vendendo, diante da necessidade, tá? Ou diante de sua inexperiência, né? Então, de repente, não era mais corretor, de repente a Larissa saiu de Divinópolis, foi para Brasília, e ela falou, nossa, vou então vender esse apartamento pelo preço. Como ela sempre morou em Divinópolis, ela acreditava que era sempre o mesmo valor de mercado. Então, veja, no estado de perigo, o risco é pessoal, salvar a vida de quem estava em perigo de vida, né? Na lesão, o risco é o quê? Patrimonial. Eu estou vendendo por um preço desproporcional, menor de mercado, porque eu estou diante de uma inexperiência ou porque eu estou diante de uma necessidade. No estado de perigo, o dano grave resta conhecido pela parte que aproveita. Então, veja, o hospital sabia da necessidade, da urgência daquelas pessoas em se salvar. Aquele que estava pilotando o barco também sabia da necessidade daquelas pessoas para se salvar. Por isso ele cobrou de forma onerosa e excessiva. Existe o dolo, então, de aproveitamento. E na lesão, a parte beneficiada, o Marcos, ele desconhecia. Ele nem sabia se a Larissa era inexperiente ou se a Larissa estava diante de uma necessidade. Então, portanto, na lesão, não existe dolo de aproveitamento. Turma, Larissa, Marcos, eu fecho com os senhores nesse momento. Nesse momento, a gente termina agora os vícios de consentimento, tá bem? E aí, a gente, semana que vem, teremos nossa prova, matéria desde o primeiro dia de aula até no dia de hoje, tá? Então, quer dizer que só de vícios de consentimento é do artigo 138 ao 157. E aí, na próxima aula, após a semana que vem, após a realização da prova, a gente entra nos vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Vocês têm alguma questão a me fazer? Alguma dúvida? Não, Dani, tô tranquilo. Tudo bem, Larissa? Tudo tranquilo? Tranquilo. Sim? Marcos, Sim. tranquilo? Tudo tranquilo? Tranquilo, Dani. Aqui, vamos abrir a câmera para a professora Dani matar, tirar uma foto? Sim, não tem problema, vai aparecer só o rosto, eu prometo. Uai. Eu tô... Aqui, ó, deixa eu contar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tô ficando enciumada, sabe por quê? Nas postagens do direito, só tem o João e o Bruno. Como assim? Ah, não, meus alunos não estão me postando. Vamos lá. Vamos tirar. Eu excluí meu Insta, Dani. Oi? Eu excluí meu Insta. Mesmo? Então aparece aí para mim. Ai, que gracinha da Larissa. Vai lá, Quem Marcos. me dera. Tá linda. E aqui, ó, minha roupa também é uma roupa de ficar dentro de casa. Vamos, Marcos. Ah, que maravilha. Não vai aparecer, não. Pode ficar tranquila aí, Marcos. Tá bom. 2i. Aí, turma. Valeu. Muito obrigada. Um beijo no coração, tá? De Beijo, vocês dois. Dani. Muito obrigada pela presença. Foi muito bom estar com vocês dois nesse momento. Tá? Então, na semana que vem a gente não se encontra, é a prova e eu passo depois todas essas instruções. Tá bem? Tá bom. Beijo. Com Deus. Tchau. Beijão, beijão. Tchau, boa noite. Tchau. Com Deus. Com Deus também.